Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Paulo, mais uma vez aqui, estabelece um contraste entre o seu ministério e os falsos mestres, os falsos apóstolos, que queriam enganar, seduzir e levar vantagem, inclusive financeira. Por isso que Paulo fala: nós não estamos como tantos outros. E, pelo que parece, isso não era apenas em Corinto, já era uma prática que se instalara na igreja. Quando eu falo na igreja, não partindo da igreja no sentido de que algo próprio da igreja, mas algo que adentrava a igreja e que arrastava pessoas, que seduzia muitas pessoas por causa do que era dito, por causa da habilidade de falar, possivelmente de alguns desses falsos mestres, e eles angariavam dinheiro com isso. E certamente iam dizer algo que gerasse maior satisfação, porque quanto maior a satisfação daquele que ouve, o seu coração se torna muito mais inclinado a contribuir com generosidade. Então, essas pessoas certamente sabiam avaliar, dentro do próprio propósito estabelecido pela retórica sofística, que era agradar as pessoas e dizer algo que elas queriam ouvir ou até pagavam para ouvir. E aqui, no caso, talvez elas pagassem após ouvir. Mas Paulo não se contamina por isso, porque na realidade ele sabe quem é, ele sabe o Deus a quem ele serve, ele sabe o propósito do seu chamado. Ele diz: nós não estamos, como muitos outros, mercadejando a palavra de Deus. Deus não nos chamou a fazer mercado com a sua palavra, a anunciá-la simplesmente para recebermos. O trabalhador é digno do seu salário. A igreja deve manter os seus ministros, mas não tem nada a ver com o que está dizendo sobre fazer um mercado da palavra. Quem sabe fazer um leilão dessa palavra. Quem dá mais leva, quem dá mais determina a mensagem que eu vou transmitir. Então, Paulo, agora positivamente, ele diz: porque nós não estamos mercadejando a palavra de Deus, antes, em Cristo. Ele está em Cristo. A sua autoridade provém de Cristo. Ele diz: em Cristo é que falamos na presença de Deus. Meus irmãos, esta consciência deve nos acompanhar em todas as facetas da nossa vida. Nós estamos diante de Deus. Nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos diante de Deus. Se isso causa grande conforto a nós, saber que não estamos sozinhos, traz uma grande responsabilidade. Nós falamos diante de Deus. O que nós fazemos sozinhos, nós não estamos sozinhos, estamos diante de Deus. E Paulo, então, tinha consciência da sua autoridade que provém de Cristo, que ele falava diante de Deus, e ele falava com sinceridade, não havia mistura em sua palavra, ele estava com o coração limpo, isso também era fundamental para ele e para quem transmite a mensagem, e da parte do próprio Deus. Então ele falava diante de Deus, com o coração íntegro, um coração puro, com autoridade conferida por Cristo, e a sua mensagem não provinha dele. A sua mensagem não provinha da sociedade. A sua mensagem provinha do próprio Deus. Então havia fidelidade nisso e uma sinceridade, porque ele tinha consciência da procedência daquilo que ele anunciava. E assim ele estava em paz. E é isso que nos compete fazer. Nós vivemos diante de Deus, devemos proclamar a mensagem com fidelidade, com intensidade, mas a mensagem não nossa,
a mensagem que procede de Deus. E devemos fazer isso em nome de Cristo e com integridade de coração. Nós não mercadejamos a palavra, não fazemos negócios com os seus ensinamentos. Assim, procedendo assim, muitos foram perseguidos, mortos, foram destratados, foram abandonados, porque eles não se curvaram a pressões. O próprio Calvino, quando se nega a ministrar a ceia para homens, que ainda que poderosos em Genebra, mas ímpios, quando ele se interpõe entre eles e a mesa do Senhor, isso é um fator determinante de pouco tempo depois de ser expulso de Genebra. Mas ele não poderia permitir isto, que estes homens pecadores, não arrependidos, contumazes, quisessem usar da força e do poder para participar do sacramento, participar da palavra de Deus visível. E ele se nega a isso. E foi expulso. Depois ele voltou, mas que não tivesse voltado, que não fosse depois trazido de volta. O que importa é que ele não mercadejou a palavra de Deus. Ele não trocou a fidelidade à palavra por um cargo, por uma função, ou uma promoção, ou permanecer onde ele estava. Porque ele falava na presença de Deus, da parte de Deus, com a autoridade de Cristo. Que assim façamos, para a glória de Deus. Amém.